Olá, mais uma vez vamos analisar uma contradição, uma suposta contradição da Bíblia proposta por canais ateístas. Então tá aqui um short do canal do Antônio Miranda, Teologia Reversa, dizendo que tem uma contradição no Novo Testamento, que é o ensino de Paulo versus o ensino de Jesus. Então aqui diz, Lucas 15, diz que Jesus recebia pecadores, né? Então chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, estes recebem pecadores e come com eles. Tá? Então, o Antônio Miranda diz que isso é o oposto do que Paulo ensina. Então ele diz aqui que Paulo, em 1 Coríntios 5, escreve isso aqui, ó. Não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão ou roubador. Com o tal nem ainda comais. Então ele sugere que existe uma contradição, porque Jesus comia com os pecadores e os pecadores chegavam-se a Jesus, né? E agora Paulo está dizendo que não, que com os pecadores nem mesmo comais. Então, aqui existe uma grande contradição, né? Uma suposta grande contradição, né? E aí ele ri, ele diz ali, e aí qual que é a ginástica mental que a gente vai poder fazer para dizer essa contradição? Cara, não tem contradição nenhuma aqui. Então, por quê? Porque aqui está dizendo, ó, tem um objeto dizendo-se irmão. Ou seja, fazendo o que exatamente os fariseus estavam fazendo. Jesus nunca se associou com os fariseus. Você pode perceber que desde o início, Jesus nunca se associou aos fariseus. Ele sempre condenou os fariseus, sempre chamou os fariseus de hipócritas, sempre disse que os fariseus iriam para o inferno, sempre, desde o início. Jesus se assentava com os pecadores que não se diziam irmãos. Então está aqui o objeto, dizendo-se irmãos. Então o texto de Paulo não está dizendo para você não se associar com os pecadores, mas sim com aqueles que se dizem irmãos, ou seja, que se dizem cristãos e mesmo assim forem avarentos, fornicadores, idólatras, maldizentes, beberrão, roubador. Com esse nem mesmo comais. Então quer dizer, com os fariseus hipócritas de hoje. Né? Quem são os fariseus hipócritas de hoje? Aqueles que se dizem cristãos e fazem essas coisas. Diferente do que Jesus fazia. Jesus nunca se assentou com os fariseus, que eram os que se diziam irmãos, ou seja, aqueles que se diziam judeus sem pecado, né? Mas que eram hipócritas. Então é muito simples resolver essa suposta contradição, muito simples. Ele no texto não considera o objeto dizendo-se irmãos. Ele não considera isso. Então, na verdade, o canal propõe uma calúnia, mais uma vez uma calúnia. Então ficou bem claro, gente? Ficou bem claro? Aqui ele diz que tem uma contradição, porque as cartas de Paulo dizem para a gente não se assentar com os pecadores, mas Jesus se assentava com os pecadores. Então há uma suposta contradição. Não, gente. A gente não deve se assentar com aqueles que se dizem cristãos e mesmo assim forem ou devassos, ou avarentos, ou idólatras, ou maldizentes, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porém, aqueles que não se dizem irmãos, ou seja, que estão no mundo, mas são avarentos, idólatras, maldizentes, beberrão, roubador, com esses, sim, você pode se assentar, porque Jesus também se assentou. Entende? Então, aqui está dizendo para a gente não se associar com os hipócritas e não com aqueles pecadores que Jesus se assentavam. Ou seja, aqueles que podem se arrepender, porque a gente tem que pregar o evangelho aos pecadores, tá? Mas aos que já se dizem cristãos e continuam sendo pecadores, com esses a gente não se deve assentar. Então, Antônio Miranda, agora é eu que pergunto para você, qual é a ginástica mental que você vai fazer agora para derrubar isso? Me chame para um debate, Antônio Miranda. Me chame para você. Agora explica.
pega essa minha explicação e explica ela. Se é que você entendeu. Você entendeu? Só se você se fizer de desentendido, cara. Porque não tem como não entender isso. É muito simples. Você não analisou o objeto dizendo-se irmãos. Você simplesmente achou que era na mesma condição que Jesus se assentava com os pecadores. Jesus nunca se assentou com um fariseu sem o condenar. Nunca. Tá? Então isso que você está fazendo é calúnia, cara. É calúnia. Né? Então, e aí? Qual é a ginástica mental que você irá fazer? Você nos desafia a fazer uma ginástica mental, né? Você perguntou, e aí, qual é a ginástica mental que vão fazer para explicar essa suposta contradição? Tá aí, tá explicado, pô. E aí, agora, e você? Você tem o direito à tréplica. Faça a tréplica. Eu não acho certo isso que vocês estão fazendo, pô. Vocês querem dizer que tem contradição? Digam, mas digam com honestidade, gente. Vocês estão fazendo calúnia, não é? Então vamos lá, Antônio Miranda. Espero aí a tua resposta, beleza? Então, forte abraço aos colegas. Comenta, compartilha, né? Tomara que essa explicação chegue, né, às pessoas que pensam dessa forma, né, para analisar novamente. Vamos continuar com esses vídeos aí. Vou fazer mais vídeos falando sobre essas supostas contradições aí. Que eu puder ajudar, tamo junto. Valeu?